Levante sua mão direita. Ore comigo, meu Deus e meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, fala comigo, Senhor, através da Tua palavra, neste momento. Assim eu te peço e te agradeço. Amém. Graças a Deus. Só para você entender o que estava acontecendo, o título é assim: Ageu exorta o povo a reedificar o templo. O templo, a casa de Deus estava em ruínas. A casa de Deus estava como? Em ruínas, totalmente em ruínas, o templo de Deus. Diz assim: no segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Quem fala? Senhor dos exércitos. Esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Olhem para mim, porque aqui vale uma observação muito importante. Literalmente, o que estava acontecendo era o povo dizendo: não, quando eu dizia vamos reedificar a casa de Deus, não é o tempo ainda não, uma outra hora a gente faz. Amém? Era isso que estava acontecendo. E quantas pessoas não são assim na sua vida? Quantas pessoas não são assim realmente com as coisas de Deus? Sempre deixam para depois, sempre para depois. Deus pode esperar. A obra de Deus pode esperar, mas importante é a minha vida. Mas importante são as minhas coisas. As coisas de Deus depois eu faço. Talvez seja você uma pessoa que perde as bênçãos de Deus, sabe por quê? Porque alguém faz na sua frente. Nessa de você dizer, depois eu faço, alguém fez. O que era para você, Deus entregou para aquela pessoa. Está entendendo? Sim ou não? É. O que de repente seria para você, alguém se antecipou. Compreende o que eu estou dizendo? Quantas pessoas não perdem por isso? Depois eu faço, depois eu oro, depois eu jejuo, depois eu me conserto, não, depois eu vou à igreja, não, outro dia, sempre deixando para depois, sempre deixando para depois. Nunca é agora. A Bíblia diz o tempo que se chama hoje. Amém, igreja? Hoje é o dia, diga, o dia é hoje. O dia é hoje, não é amanhã, depois de amanhã e tal. O dia é hoje. Então, o dia é quando? É hoje. O dia é hoje. Aí está escrito assim mais. Veio, pois, e voltando aí ao versículo que eu estava, vê se você de repente não é assim no seu trabalho também. Sempre você, não, depois eu faço. Aí outro funcionário vai e faz. Aí você é mandado embora e depois está botando a culpa em Deus. Depois dizendo que Deus não te ajuda, que Deus não te abençoa, que Deus não... Sempre depois. O problema aqui era esse. Deus falando, esse povo está dizendo, não chegou a hora não, já tinha passado da hora já. E às vezes fica você lá no seu trabalho, não, depois eu faço isso. Aí outro vai e faz no seu lugar, daqui a pouco toma o seu lugar. Aí daqui a pouco você está dizendo que o cara quis puxar o seu tapete. Não quis, ele simplesmente fez. Você sabe que existem pessoas assim, até na obra de Deus, isso me deixa injuriado. A pessoa que fica com raiva porque o outro fez. É ou não é verdade? Era para ser feito, ele não fez. Então o prazer dele é quando, não, ninguém fez também, tá tudo bem. Mas o outro foi e fez. Aí ele fica chateado, poxa. E dizendo assim, poxa, está querendo me prejudicar. Não, ele fez. Não tinha que fazer? Amém, igreja? Aí depois toma o seu lugar lá no trabalho, aí pronto. Aí está você depois, Senhor, aí Deus está olhando para você dizendo, e aí, Zé Mané? É ou não é verdade? Mas é verdade, pessoal. A gente tem que vigiar. Tem gente que só ora. Jesus mandou o que primeiro? Vigiar. Ele falou vigiar e orar. Não é orar e vigiar, não. Vigiar e orar. Vigia, meu amado, e ora também. Aí diz assim, veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas?
enquanto esta casa permanece em ruínas? Ou seja, vocês estão investindo na casa de vocês, mas na minha não. Era isso que estava acontecendo. Eu estou passando para você aqui, a mensagem de hoje, ela terá duas etapas, tá? Vou passar aqui a primeira etapa, mostrando aqui o sentido literal, histórico, e trazendo, obviamente, para a nossa vida nos dias de hoje. E depois, a segunda etapa, eu vou mostrar outra visão para você. Continuando, diz assim, versículo 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Tendes o quê? Semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Você sabe que isso é a maior frustração, né? Você semear muito e colher pouco. Você trabalhar muito esperando um resultado e colher o quê? Pouco. Isso é frustrante para a pessoa. A pessoa trabalhou a beça e tal, falou, não, agora o resultado vai vir. E o resultado não vem. Continuando, diz assim, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas o quê? Ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe para quê? Para pôr aonde? Um saquetel furado, ou seja, quem recebia dinheiro, o dinheiro não rendia, era como se fosse colocado num saco furado. Pega alguma coisa e põe no saco furado. O que acontece? Você põe no saco, você continua caminhando. Quando você chega onde você queria chegar, você vai abrir o saco. O que aconteceu? E não tem nada aqui. Se perdeu. Era isso que estava acontecendo. Então não havia rendimento, não havia prosperidade, não havia nada. Por quê? Vamos entender melhor por que isso estava acontecendo e com quantas pessoas não tem acontecido isso. Talvez você seja uma pessoa frustrada, porque você trabalha pra caramba, desculpe o termo, você trabalha demais, mas você não vê resultado do seu trabalho, você não vê resultado, você não vê fruto. Aí diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Aí ele faz um pedido ao povo, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. A casa de quem? De Deus, do Senhor. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor Deus. Olha o versículo 9. Esperastes o quê? O muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, o que está escrito agora? Eu com assopro o dissipei. Olha para mim aqui, vale uma observação. Quem dissipava? Quem? Era o diabo? Nem tudo é o diabo. Nem tudo é o diabo. Aqui era o próprio Deus. Amém? A pior coisa que tem é você ter Deus contra você. Você ter o diabo contra você, você tem Deus para te livrar. E quando Deus está contra você? E quando Deus está contra? A Bíblia diz, terrível coisa cair na mão do Deus vivo. Existem pessoas que elas têm orado, Senhor, amarra esse demônio, queima esse demônio e tal. Não estou falando que é geral isso não. Mas tem casos que Deus está olhando e dizendo assim, o diabo também. Mas não tem nada a ver isso, essa oração. Que às vezes o problema da pessoa está com Deus. Às vezes não é o diabo que de repente está amarrando, não. Às vezes não é o diabo que está dissipando os bens da pessoa, não. Quem sabe não é o próprio Deus, que não deixa a pessoa ir em frente. Então estou mostrando para você, é o próprio Deus falando. Eu com o assopro o dissipei. É Deus dizendo, não é o diabo que está dissipando, sou eu. Aí ele responde aqui o porquê. Por quê? É a pergunta. Diz o Senhor dos Exércitos, por causa do que, igreja? Da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Pronto. O problema era esse. O povo estava somente investindo no quê? Na sua casa.
e não na casa de Deus. O importante para o povo era o seguinte: a minha casa primeiro, a minha vida primeiro, a obra de Deus depois. Quantas pessoas não estão me olhando agora, me assistindo agora, e Deus, a obra de Deus, as coisas de Deus, sempre ficam para depois. Sempre para Deus é o seguinte: se der, eu faço, se não der, eu não faço. Para a própria pessoa, para a sua casa, para a sua vida, a pessoa dá um jeito. Se não tem, ela arruma. Se não tem tempo, ela arruma um tempo. Mas nem sempre é assim. Para quem? Para Deus. Isso desperta, hein, igreja? Deus está falando nessa manhã, eu tenho certeza disso, em nome de Jesus. Quem sabe não está você aí dando murro em ponta de faca, meu amado. Quem sabe não está você aí amarrando o diabo para caramba, e o diabo já está todo assim, ó. Não tem nem mais onde amarrar. Todo amarrado, só ficou o olho dele assim aparecendo. Todo amarrado, está entendendo? Sim ou não? O dedinho de fora assim, ele falou: não estou podendo fazer mais nada não. Quem está fazendo é Deus. De repente. Quem está fazendo é Deus, de repente. De repente é Deus que está dizendo: não, não vai andar, não vai prosperar, não vai para frente. Enquanto você não considerar a minha obra, as minhas coisas importantes também. Amém, igreja? Ué. Para você sempre dá um jeito. Para mim, não dá, não tenho, não posso. Quantas vezes não é assim que acontece? É ou não é verdade? Ué. Deus estava chamando a atenção do povo. Sou eu que estou dissipando. Sou eu que não estou deixando. Porque vocês estão correndo para as coisas de vocês, mas para a minha casa, vocês não estão nem aí. Para a minha obra, vocês não estão nem aí. É aquela pessoa que ela considera que o dinheiro que ela tem, não, o dinheiro é meu, eu faço dele o que eu quero. Não. Tudo que temos é de Deus. A gente tem que ver com Deus como é que Ele quer que a gente venha usar. Amém, igreja? Cuidado para você não estar usando naquilo que Deus não quer que você use. O que o senhor está querendo dizer? Você lembra do profeta Jonas? Que Deus chamou ele e disse assim: vem cá, Jonas, eu queria que você fosse lá em Nínive e pregasse a minha palavra lá. Vai lá e prega em Nínive. Jonas foi, comprou, investiu um dinheiro numa passagem de navio, mas não para ir para Nínive, mas para ir para Tarsis, exatamente o oposto do que Deus tinha falado. Sim ou não? Aí o que aconteceu? O Senhor lançou no mar uma tempestade. Não foi diabo, não foi ninguém, o próprio Deus. Aí você lembra da história que Jonas acabou parando aonde? No ventre do grande peixe. Não é verdade? No ventre do grande peixe. Por que estou inserindo aqui no texto isso? Ou no contexto, melhor dizendo. Por quê? Na mensagem, digo. Porque Jonas investiu naquilo que ele queria e não no que Deus queria. Jonas pegou e gastou o seu dinheiro para comprar uma passagem, mas não para ir para onde Deus queria, mas para ir para onde ele queria, onde Jonas queria. E pronto, acabou. De repente você tem gasto todo o seu dinheiro, todos os seus bens, toda a sua força, toda a sua inteligência, toda a sua juventude em coisas que você nem procura saber se Deus gostaria que você fizesse ou não. Você não está nem aí. E para Deus nada. Para Deus é se der. Se sobrar, eu dou. Se sobrar, eu oferto. Se sobrar tempo, eu vou à igreja. Se sobrar tempo, eu evangelizo. Se der, eu faço. Falar em evangelizar, eu quero aproveitar e agradecer, tá? Muito obrigado. Todos que estiveram ontem aqui com a gente, saíram aqui perto para evangelizar conosco. Agradeço de coração mesmo. Sei que muitos, se pudessem, teriam vindo também. Você que esteve, estou agradecendo, porque no final eu reuni para fazer uma oração. Alguns tiveram que sair antes, que a gente sempre reúne para orar depois, pelos nomes que a gente pega de pessoas na rua e tal. Então eu agradeci, estou agradecendo aqui a todos quantos estiveram
com a gente, evangelizando em nome de Jesus. Mas guarde o que você está ouvindo. O problema aqui não era com o diabo, o problema era com quem, igreja? Com Deus. Aí olha só, versículo 10, por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir o quê? A seca. Olha o sujeito determinado da frase aqui. Fiz vir, quem é o sujeito? Eu. É Deus dizendo, eu fiz vir. Não é outra pessoa, não. Não é um fenômeno normal da natureza, não. É Deus dizendo, fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o cereal, e sobre o vinho, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. É forte, hein? Eu estou trabalhando e Deus amarrando o meu trabalho? É forte, hein? Sim ou não? É violento demais. E por que isso estava acontecendo? Diz para mim honestamente. Por que isso estava acontecendo? Porque o povo não estava nem aí em dar para Deus. Deus falou, tragam madeira. Tragam para edificar a minha casa. E o povo nem tchum para Deus. Não é isso? Estavam nem aí. Aí Deus falou, então tá bom, não tem problema não. Então vocês vão viver nessa situação aí. Porque vocês não estão nem aí para a minha obra. Não estão nem aí para nada. Quem sabe você não está aqui nessa manhã e Deus está chamando a sua atenção. Você está investindo de repente um monte de coisa. Estou falando que você não possa não, por favor. Mas de repente, para a casa de Deus, para a obra de Deus, você não dá nem atenção. Quando é falado, você faz de conta até que não é contigo, talvez. Talvez você faz de conta que não é com você, não, isso não é comigo que está sendo falado. Não, Deus sabe da minha situação. Não, Deus... E Deus, de repente, tem chamado a sua atenção. De repente, seu trabalho está amarrado, tudo que você faz não vai. Tem caso que às vezes a gente chega à conclusão do seguinte, não, se fosse demônio já tinha saído há muito tempo. Se fosse demônio já tinha mudado essa situação há muito tempo. Tanta oração que já recebeu, que já fez. Você está entendendo sim ou não? É. Porque às vezes, de repente, Deus falando, meu filho, não é mais com o diabo não, o negócio é comigo aqui. Eu estou em segundo plano na sua vida, minha obra, minhas coisas, você não está nem aí para elas. Você está aí para as coisas tuas. Você está fazendo para você, enfim, mas para mim, você não está nem aí. Quem está entendendo, por favor? Aí olha só que legal agora, em versículo 12, diz assim, ó. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, fizeram o quê? Não vão lá, fizeram o quê, igreja? Atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Repitam isso. E o povo temeu diante do Senhor. Ou seja, eles ouviram a palavra e eles, amém. Vamos atender. Vamos respeitar. Temer não é respeitar? Sim ou não? Vamos respeitar, vamos fazer, vamos obedecer, vamos semear para Deus, vamos levar madeira, vamos edificar a casa de Deus. Quando o povo resolveu isso, olha como é que Deus muda o discurso agora, olha que bacana, gente. Então Ageu, o enviado de quem? O enviado do Senhor falou ao povo, segundo a mensagem de quem? Do Senhor, dizendo em voz alta, toda a igreja comigo, eu sou convosco, diz o Senhor. Mais uma vez. Eu sou convosco, diz o Senhor. Pronto. Quando o povo resolveu fazer o quê? Não, nós vamos atender ao Senhor. Nós vamos colocar a obra do Senhor, a casa do Senhor, como sendo mais importante. Pronto, Deus falar, agora eu sou com vocês. Eu sou com vocês. Aí se você ler,
Tudo você vai ver, Deus desperta o espírito de um, de outro e tal, para organizar tudo, para começar então a edificar a casa dele. Eu imagino, olhem bem nos meus olhos aqui, eu imagino muitas pessoas assim. Preste atenção no que eu vou dizer para você, porque isso é normal, isso é comum às vezes acontecer. Qual era a situação do povo? Era boa? Não, era boa ou não? Não, não era. Eu imagino muita gente pensando assim, meu Deus, a gente já tem pouco. É ou não é verdade? A gente já tem pouco, a gente vai levar para construir a casa de Deus, mas amém, vamos obedecer. Mas Senhor, como é que vai ser? Aí Deus entra falando assim no capítulo 2, verso 8. Veja comigo no telão, você pode ler comigo agora, por favor, em voz alta. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, amém? Ou seja, o que é isso? Era Deus dizendo, meu filho, não esquenta a cabeça não, eu sei o que eu estou fazendo, você não vai estar fazendo para mim? Você não vai estar fazendo para a minha casa? Fica tranquilo, eu sou dono de quê? De tudo, todo o ouro e toda a prata, são meus, eu dou a quem eu quiser, amém, igreja? Meu amado, você tem que entender que se Deus quiser te prosperar, Ele vai prosperar e acabou. Não tem demônio que vai impedir, não tem situação que vai impedir. Se Deus olhar para você, se agradar de você e disser assim, eu vou prosperar essa pessoa. Você pode não ter estudo, você pode não ter nada, Ele vai criar uma situação, você vai ganhar dinheiro e pronto, acabou, em nome de Jesus. Amém, igreja? Ué. Ou você acha que Deus depende da sua condição? Deus depende de alguma coisa desse mundo para te ajudar? Não. E eu não estou falando aqui só de ganhar dinheiro não, por favor. Vou entrar já na segunda etapa da mensagem. Eu estou falando de vida, porque tem muita gente aí, você sabe disso, que dinheiro tem, meu amigo, só não tem a vida. É ou não é verdade? Sim ou não? Jesus não diz, eu vim trazer dinheiro e dinheiro em abundância. Ele disse o quê? Eu vim trazer vida, e vida em abundância. A Bismar tem coisas que a gente precisa de dinheiro, sim. Mas Jesus está falando de você ter dinheiro com vida. Que não tem um monte de endinheirado aí que se mata? É ou não é verdade? Gente cheia de dinheiro que se suicidou? Ué? Sim ou não? Sim. Tinha dinheiro, mas não tinha vida dentro de si. Por isso que Jesus promete vida em abundância. Amém? O problema era só esse. O povo aceitar o que Deus estava dizendo. Então Deus agora diz, olha, não precisa ter medo não, minha é a prata, meu é o ouro, eu sou dono de tudo, então vocês não precisam ter receio de trazer para a minha casa. Aí olha só o que Deus diz agora no próximo versículo, 9, a glória desta última casa será o quê? Maior do que a primeira, do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. A glória da segunda casa, repitam isso, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Um dia, olha bem nos meus olhos aqui, um dia a sua vida foi boa, a sua glória vai ser maior do que aquela em nome de Jesus. Amém, igreja? Vai ser maior do que aquela em nome de Jesus. Um dia você teve muito bem, você vai ficar melhor ainda em nome de Jesus. Amém, igreja? A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Vai ser maior do que a primeira. Um dia você foi alegre, você vai ser muito mais agora, porque a glória vai ser maior. Amém, igreja? Na sua vida, em nome de Jesus. Eu vou entrar já na segunda etapa da mensagem. Agora preste atenção. A segunda etapa dessa mensagem é, olha bem nos meus olhos aqui. A Bíblia diz lá em Coríntios assim, não sabeis vós que sois templo do Senhor e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou seja, nós somos casa de Deus. Você sabia que nós somos uma casa? Tanto é verdade isso. Você lembra quando o Senhor Jesus, ele fala da estratégia de Satanás? Jesus diz assim, ele diz, quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos,
E não encontrando repouso, ele diz: voltarei para a casa de onde eu saí. Quer dizer que o diabo considera a pessoa o quê? Uma casa. Nós somos uma casa. Ou para Deus, ou para o diabo. Quem decide quem vai habitar aí dentro, aqui dentro, é quem? Somos nós. Amém, igreja? Nós quem decidimos. Aqui, eu mostrei para você o sentido literal mesmo. Não inventei nada. Mostrei para vocês instantes atrás. O povo não estava ofertando a Deus. Amém, igreja? Não estava nem indo para a casa de Deus. Nós estávamos em ruínas. Deus fechou as portas para o povo. A janela de bênção. Agora eu quero trazer essa mensagem para agora, aqui, nesse instante. Nós estamos na casa de Deus, sim ou não? Sim, Jesus disse, a minha casa será casa de oração. Ele refere-se ao templo. Mas, quando a Bíblia diz, não sabeis que vós sois casa do Senhor, santuário de Deus? E que o desejo de Deus é que o Espírito Santo habite em vocês? Vocês não sabem disso? O que ele está querendo dizer com isso? Será que eu e você temos cuidado da casa de Deus? Que somos nós? A casa espiritual? Será que o que nós estamos trazendo para dentro de nós tem mantido a casa acesa ou apagada? Quem entende o que eu estou dizendo, por favor? Porque dependendo do que você está trazendo para dentro, você só vai apagar o Espírito de Deus. O Espírito Santo só vai o quê? Se afastar. E você vai se apagar. Essa que é a realidade, pessoal. A pergunta é essa. Nós temos cuidado da casa de Deus que somos nós? Será que nós estamos investindo tempo na edificação dessa casa? Como assim, bispo? Tempo para ler a Bíblia? Tempo para meditar nas coisas de Deus? Quanto tempo, às vezes, nós não perdemos fazendo coisas que não somam em nada? Sim ou não, igreja? Será que você tem investido tempo até para estar na casa de Deus? Quantas vezes você poderia estar, mas você preferiu ficar em casa vendo televisão? Enfim. Mas você poderia estar na casa de Deus. Não ia te atrapalhar em nada, não, muito pelo contrário. Mas você preferiu mesmo. Ah, não vou não. Ah, vou lá buscar o Espírito Santo para quê? Tal hora aqui mesmo, tal. Poderia estar na casa de Deus investindo o quê? Na casa espiritual de Deus. Mas não é depois, sempre deixando para depois. Será que você aos poucos não está se apagando? De repente eu estou pregando para você e você já fez aquela cara assim de como quem, sabe, não é comigo que o bicho está falando, é com você sim. Que eu estou falando, não, que Deus está falando. Não sou Deus não, mas é a palavra de Deus. Você quantas vezes poderia fazer um jejum, mas não precisa, isso é bobeira. E você, se você fizesse, você estaria investindo nessa casa, na casa espiritual. Quantas pessoas não investem muito dinheiro na sua aparência? Sim ou não? Não estou falando que não possa, não. Às vezes a pessoa quero investir na minha aparência, quero investir, quero ficar mais musculoso, enfim, eu quero ficar mais bonita, quero dar uma turbinada aqui na frente ou atrás, sei lá. Não é. Está rindo. Não, pode fazer, ou não pode? Pode, tem que ter condição, na verdade. Amém, graças a Deus, não tem problema não. Mas tem muitas e muitos que fizeram isso, pensando que até seriam mais felizes no amor. E não foram. Porque não investiram na casa de dentro. Ficaram muito bonitos por fora. Mas de repente na casa de dentro tem uma pombagira, tem um Exu, tem um demônio habitando. Está entendendo o que eu estou falando? Aí não adiantou nada.
Então aquela beleza toda de fora só atrai o que não presta. Compreende o que eu estou dizendo? Investe na casa de Deus, que está aí dentro de você, que é você, que sou eu. Nos enchamos do azeite, não fiquemos vazios, amém, igreja? Encha-se do azeite, para você não apagar. Talvez esteja você preocupado com tantas coisas, quer resolver tantas coisas e não está preocupado em resolver o seu problema principal, que é dentro de você, que é a sua comunhão com Deus, que é o espiritual, que é você estar bem com Deus. Amém, igreja? E isso tem a ver com o que eu falei instantes atrás também, igreja. Porque às vezes a gente fala de oferta, a pessoa pensa em dinheiro. Ela não vê que isso é uma maneira que Deus instituiu e estabeleceu de provar o coração da pessoa. Às vezes a pessoa acha que até está bem com Deus, mas quando toca nesse assunto vê que ela não está. Porque realmente tudo é só para ela, nada é para Deus. Porque de repente, sem ela perceber, os olhos dela já ficaram maus. Sem ela perceber. E Jesus disse: se os olhos são maus, o corpo todo vai estar em trevas. Está entendendo, sim ou não? Em nome de Jesus, não deixe de investir na casa espiritual que é você. Amém? Se o seu familiar não quer, meu amigo, cuida de você. Ora por ele, mas cuida de você. Amém? A salvação individual. Não pense que, não, Deus, eu quero que Deus habite no meu familiar e tal. Não, Deus vai habitar em mim, vai habitar nele também. Não, Deus vai habitar nele se ele buscar como você vai buscar. Amém, igreja? Se ele não quiser, o problema é de quem? O problema é dele, ué. Ah, mas é assim, bispo? É assim, pessoal. A pessoa tem que querer. É uma casa. E eu tenho que cuidar dessa casa. Eu já vou fechar já, mas quero fazer uma pergunta a você. Você tem mais prazer de estar na sua casa quando ela está limpa, arrumada ou suja e toda bagunçada? Não, tem gente que está pensando ainda. Poxa, pelo amor de Deus. Você tem prazer de ficar em casa quando ela está como? Limpa e arrumada, poxa. Do outro jeito você também fica, mas você prefere olha, toda arrumadinha, limpinha. Não é verdade? Você acha que o Espírito Santo em nós, ele prefere estar dentro de nós quando? Amém? Aí você está, ó, vem Espírito Santo. Aí o Espírito Santo vem. Aí quando ele dá uma conferida, ele, tá brabo aí o negócio. Hein? Aí eu não vou. Não, aqui não. Não, aqui eu não vou ficar, não. Cheio de coisa ruim. Cheio de prostituição, cheio de mentira, cheio de inveja, cheio de maus olhos, cheio de sentimento ruim no coração. Então tem que fazer o quê? Limpar, tirar, põe para fora. Quem já fez aquele faxinão legal mesmo na sua casa, você pegou um monte de tralha velha lá e jogou fora? Levanta a mão assim. Diga eu. Então, foi uma beleza depois, é ou não é verdade? O ambiente ficou até mais leve. Não, as mulheres, o ambiente ficou como? Então. Ou não faz isso? Volta e meia tem que fazer, é ou não é verdade? Pega um monte de coisa que... Pega roupas, gavetas, camisa já com 3 furos na barriga e tal, e tá lá a camisa, fazendo o quê? Não, é ou não é verdade? Aí chega uma hora que você olha e fala, joga isso fora. Que a coisa atrai até miséria. Não, é verdade. Tem coisas que é o retrato da miséria na vida da pessoa. Pega e joga fora aquilo, poxa. Está impedindo de uma coisa nova chegar. A gaveta não cabe mais de roupa. Mas cheio de roupa que, quando ela usa, fica aqui, ó. Não, sério. Mas não é porque a roupa... Qual o nome de roupa que é? A baby look. Não, mas não é essa não. Que homem não usa baby look. É porque tá curta mesmo. Tá a pochete de fora aqui.
Não, eu não é aquela pochete aparecendo. Poxa, pega e joga fora, poxa. Em nome de Jesus. Você está entendendo? Faz uma faxina dentro de você. Dentro de você. Limpa essa casa, purifica essa casa. Para Deus poder entrar. Amém, igreja? Por isso nós estamos fazendo o propósito, esses 5 domingos, entregando o azeite para todo mundo fazer o quê? Ungir a cabeça com óleo. Para que você esteja aceso. Que o azeite é símbolo do quê? Do Espírito Santo, que mantém a lâmpada acesa. Você tem que estar aceso. Sobretudo aceso. De que adianta estar cheio de prosperidade, mas estar apagado por dentro. Não é verdade? Eu quero que você tenha prosperidade sim, financeira. Porque quanto mais você tiver, mais você pode ajudar a obra de Deus. Sim ou não? Não é verdade? Se você não tem nada, você não pode ajudar. Concorda comigo? Eu só posso dar o que eu tenho. Se eu não tenho nada, como é que eu vou dar alguma coisa? Concorda comigo? Não é verdade? Mas se você tiver, você pode ajudar. Mas, sobretudo, você tem que estar aceso. Que você tenha prosperidade, mas que você esteja aceso, espiritualmente falando. Que você seja luz nesse mundo. Glória a Deus, igreja. Fiquem de pé, por favor, em nome de Jesus.